Nimrod. A saga completa do primeiro tirano da humanidade. Dentre as figuras enigmáticas da antiguidade, poucas despertam tanto fascínio quanto Nimrod. Mencionado brevemente no livro de Gênesis como o primeiro poderoso na terra e um poderoso caçador, esses poucos versículos bíblicos são apenas a semente de uma lenda muito maior. Para desvendar a história completa deste que se tornaria o arquétipo do rei tirano, é preciso mergulhar não apenas na Bíblia, mas também nas ricas tradições judaicas e em antigos textos apócrifos que juntos pintam o retrato de um homem cuja ambição o colocou em confronto direto com os céus. Nos anais da história bíblica e da tradição judaica, poucas figuras são tão imponentes e enigmáticas quanto Nimrod, descrito em Gênesis como o primeiro homem poderoso na terra e um poderoso caçador diante do Senhor. Sua breve menção nas escrituras canônicas serve apenas como um prólogo para uma saga muito mais vasta e detalhada, tecida ao longo de milênios em textos sagrados, lendas e interpretações. Para compreender a história completa de Nimrod, é preciso viajar pelas páginas da Bíblia, do Talmud e do Midrash, e de textos apócrifos que juntos revelam o arquétipo do rei rebelde, o arquiteto da tirania e o primeiro grande adversário do monoteísmo. E se você está gostando desse conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para continuar recebendo conteúdos como esse. O poderoso caçador de Gênesis. A primeira e fundamental aparição de Nimrod ocorre em Gênesis 10, 8, 12. Ele é apresentado como filho de Cush, neto de Cã e bisneto de Noé. O texto bíblico estabelece sucintamente sua importância e o escopo de seu domínio. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela mesma terra saiu a Assíria, e edificou a Nínive, e Reobote-ir, e Calá, e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Esta passagem é densa de significado. Nimrod é o primeiro homem após o dilúvio a ser descrito como tendo um reino, mamlaka, sinalizando uma mudança fundamental na estrutura social humana, a transição de clãs patriarcais para um governo centralizado e imperial. Ele não é apenas um líder, mas um fundador de cidades, um construtor de impérios. Seu domínio se inicia na terra de Sinar, Mesopotâmia, com cidades icônicas como Babel, Babilônia, Ereque e Acade, e se expande para a Assíria, onde funda a grande cidade de Nínive. A frase, poderoso caçador diante do Senhor, é ambígua em hebraico. Enquanto alguns a interpretam como uma simples descrição de sua habilidade, a tradição judaica, predominantemente, a entende como um ato de desafio, um caçador não apenas de animais, mas de homens estabelecendo seu domínio em rebelião, diante ou contra Deus. O rei rebelde da tradição judaica. É na vasta literatura da tradição judaica, o Talmud, o Midrash e outros comentários rabínicos, que a figura de Nimrod é dramaticamente expandida, transformando-o no epítome da rebelião e da idolatria. A túnica de Adão e o segredo do poder. Uma das lendas mais cativantes, encontrada em diversas fontes midráshicas, atribui o poder de Nimrod às vestes de pele que Deus fez para Adão e Eva. Segundo a tradição, estas vestes sagradas foram passadas de Adão a Enoque, depois a Matusalém e finalmente a Noé, que as levou na arca. Após o dilúvio, Cã, filho de Noé, teria roubado as vestes e as dado a seu filho Cush, que as presenteou a Nimrod. A posse dessas vestes conferia a Nimrod um poder sobrenatural na caça. Os animais se curvavam diante dele, fascinados. Este sucesso extraordinário fez com que os homens o aclamassem como seu líder e rei, acreditando que seu poder era inato e divino, o que alimentou sua arrogância. O arquiteto da Torre de Babel. A tradição judaica identifica inequivocamente Nimrod como o cérebro e o monarca por trás da construção da Torre de Babel, Gênesis 11, 1-9.
Seu próprio nome foi interpretado como derivado do verbo hebraico marad, que significa rebelar-se. Assim, Nimrod é aquele que se rebelou. O Talmud ensina que ele instigou a humanidade a construir a torre não apenas para alcançar os céus, mas como um ato de guerra direta contra Deus. Ele teria proclamado: subamos aos céus e façamos guerra contra ele. O objetivo era vingar-se de Deus pelo dilúvio e estabelecer um poder centralizado que pudesse desafiar a autoridade divina, coroado com um ídolo no topo da torre, empunhando uma espada em direção aos céus. O confronto épico com Abraão. A narrativa mais dramática e influente sobre Nimrod é o seu confronto com o patriarca Abraão, detalhado extensivamente no Midrash Rabbah e em outras fontes. Esta história se tornou um pilar da tradição judaica. Segundo a lenda, os astrólogos de Nimrod previram o nascimento de uma criança destinada a desafiar seu império idólatra e promover a crença em um único Deus. Aterrorizado por esta profecia, Nimrod instituiu uma política de infanticídio, ordenando a morte de todos os bebês do sexo masculino. Contudo, a mãe de Abraão conseguiu dar à luz em segredo e escondê-lo em uma caverna, onde ele foi milagrosamente cuidado. Anos mais tarde, Abraão, já um fervoroso monoteísta, confrontou a idolatria de sua época destruindo os ídolos na loja de seu pai, Tera, que ironicamente era um alto oficial e fabricante de ídolos no reino de Nimrod. A notícia do sacrilégio chegou aos ouvidos do rei. Trazido perante Nimrod, Abraão se recusou a adorar os deuses do rei, incluindo o fogo, que era um dos principais objetos de culto. Em um ato de tirania absoluta, Nimrod sentenciou Abraão à morte, ordenando que fosse lançado em uma fornalha ardente. A lenda conta que, para a surpresa e humilhação de Nimrod e sua corte, Deus realizou um grande milagre. Abraão caminhou ileso entre as chamas. Este evento não apenas validou a fé de Abraão, mas também representou a derrota ideológica e espiritual de Nimrod, demonstrando que o poder do Deus único transcendia o poder terreno do maior tirano do mundo. Textos que não foram incluídos no cânon bíblico, como o livro de Jazar, também fornecem detalhes vívidos sobre a vida e, crucialmente, a morte de Nimrod. O livro de Jazar, um texto hebraico medieval, elabora extensivamente sobre as tradições já mencionadas. Ele narra em detalhes a ascensão de Nimrod ao poder, seu reinado sobre a terra de Sinar e a construção da Torre de Babel. Mais notavelmente, o livro descreve a morte de Nimrod nas mãos de Esaú, o neto de seu grande adversário, Abraão. Segundo este relato, Esaú, também um caçador, cobiçava as vestes de Adão que davam a Nimrod seu poder. Ele preparou uma emboscada, decapitou o envelhecido tirano e roubou as vestes, um ato que simbolicamente transferiu o conflito para a próxima geração. Embora não haja uma figura histórica que corresponda perfeitamente a Nimrod, estudiosos propuseram várias identificações, vendo-o como uma personificação dos grandes reis da Mesopotâmia. As teorias mais comuns o associam a Sargão da Acádia, fundador do Império Acadiano, que, como Nimrod, unificou a Mesopotâmia e estabeleceu um vasto reino. Naram-Sin, neto de Sargão, um rei poderoso que foi o primeiro na história da Mesopotâmia a se autodeclarar um deus, refletindo a arrogância atribuída a Nimrod. Em última análise, Nimrod transcende qualquer figura histórica singular. Ele é o arquétipo duradouro do poder humano que, corrompido pela arrogância, se coloca em oposição direta a Deus. Ele representa a origem da tirania, da idolatria estatal e da perseguição à fé. Sua história, tecida a partir de diversas e ricas fontes, é um poderoso conto de advertência sobre a sedução do poder absoluto e a inevitável colisão entre a vontade humana de dominar e a soberania divina. De uma breve menção em Gênesis, Nimrod cresceu para se tornar um gigante da lenda, o primeiro e eterno tirano, cuja ascensão meteórica e subsequente confronto com a fé monoteísta ecoam através da história como um aviso solene. Dessa forma, a jornada de Nimrod é a história de como uma breve nota genealógica se transformou, ao longo de séculos, no perfil do déspota supremo. Mais do que um personagem histórico,
ele se tornou um símbolo duradouro da arrogância humana, da rebelião contra a autoridade divina e da tirania que exige para si a adoração devida somente a Deus. Sua saga, construída a partir de múltiplas fontes, continua a servir como um poderoso conto de advertência sobre a natureza corruptora do poder e o eterno conflito entre a ambição terrena e a soberania divina.